A nossa cordial saudação a todos vocês que estão conosco agora neste momento, quando queremos novamente refletir sobre a Palavra de Deus, dando continuidade a esses nossos estudos neste maravilhoso Evangelho de Marcos. Hoje abordando o capítulo 7, os versículos 1 a 23, onde nós temos essa questão da tradição, verdadeira religião versus tradição. Conta-se a seguinte história, é uma história até um pouquinho engraçada, mas que ilustra o quanto do que nós fazemos, que às vezes achamos que é culto a Deus, não passa de simples tradição. Algumas tradições são assim moralmente neutras, não contribuem em nada, mas também não prejudicam. Conta-se o seguinte, diz que um pastor chegou numa determinada região rural, numa igreja dita tradicional, um jovem pastor chegou lá e no primeiro culto que ele dirigiu, quando ele estava dando a mensagem ou o sermão, mais ou menos no que se achava que seria a metade do sermão, até ali, todo o povo estava sentado num lado do corredor da igreja. E de repente um levantou e os demais levantaram no meio do sermão e todos passaram para o outro lado. Uma cena muito engraçada, né? Esse jovem pastor, ele estranhou isso e ele questionou umas pessoas. Daí ele perguntou para alguém assim, por que vocês fazem isso? Na metade do sermão todo mundo está sentado de um lado e na metade levantam e passam para o outro lado. A pessoa respondeu, eu não sei, mas eu vi meus pais faziam isso. Eu aprendi isso com a minha mãe, com meu pai, eles faziam assim e a gente, desde criança, a gente sempre faz assim. Tudo bem. Aí ele perguntou para pessoas mais idosas, por que eles faziam assim? Olha, nós fazemos isso assim porque nós aprendemos com os nossos pais, desde a infância sempre foi assim, então sempre foi assim. E assim, 2, 3 gerações, até que uma pessoa bem de bastante idade, perguntada a respeito sobre o porquê disso, ela disse, eu me lembro quando isso começou. Nós tínhamos um pastor aqui que pregava um sermão muito longo e como era uma zona muito afastada da cidade, o nosso culto ele começava às 11 e terminava às 1 da tarde, 2 da tarde. E o sermão, esse sermão ele levava mais ou menos 1 hora, pelo menos. Então era antes do meio-dia, digamos assim, as pessoas estavam sentadas de um lado e daí todo mundo levantava, passava para o outro lado, porque a igreja estava numa posição tal que de manhã o sol entrava pelas janelas de um lado e de tarde ele entrava de outro lado. Meio engraçada essa situação, mas ela ilustra que às vezes nós fazemos uma coisa assim de geração em geração e nós não sabemos por quê. Agora, isso é moralmente neutro. Agora, a tradição é ruim quando ela é colocada acima da palavra de Deus. Quando se faz certas coisas na igreja que é como se fossem mandamentos de Deus, quando se faz certas coisas na vida prática cristã como se fossem mandamentos de Deus e não são. E os verdadeiros mandamentos são ignorados. Essa situação ela é abordada em Marcos capítulo 7, nos versículos 1 a 23. Aí diz que certa vez alguns fariseus e os seus professores da lei, sempre aquele grupo rigoroso dos judeus, zeloso pelas suas tradições, alguns vindos de Jerusalém foram lá na Galiléia, onde Jesus estava ensinando, e observavam Jesus. E daí, de repente, eles vieram e questionaram Jesus, por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos?
como nós aprendemos com os nossos pais, com a tradição. O Marcos explica que esse lavar as mãos, porque o Marcos explica em detalhes isso daí, dizendo que os judeus, especialmente os fariseus, eles seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas. É que o público-alvo de Marcos pensa-se que são romanos e são gentios, não judeus. Ele explica essa prática. É uma lavagem ritual, não é uma questão apenas de higiene, simplesmente tirar a poeira, tirar a sujeira da mão. É uma lavagem ritual que, segundo suas tradições, os judeus praticavam. Então, quanto aos vasilhames, os utensílios domésticos, estava tudo prescrito, tintim por tintim. E eles viram que os discípulos de Jesus uma vez comeram sem essa lavagem ritual. A palavra para essa lavagem ritual, ela é baptizo, de onde vem batismo. Batismo é lavar. E o batismo cristão, obviamente, a palavra unida à palavra de Deus lava os corações dos pecados. Jesus logo identificou a hipocrisia nesses líderes, nesses fariseus e nos seus professores. Tanto é que Jesus cita uma palavra do profeta Isaías para eles. Isso está em Isaías capítulo 29, versículo 13. Jesus diz, olha, vocês são hipócritas, bem que Isaías profetizou a respeito de vocês. Ele estava certo quando ele disse, Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. Ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. Este era o problema. Aí Jesus continuou dizendo, e vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. Jesus termina dizendo, vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Por exemplo, Moisés ordenou, ele faz uma citação dos 10 mandamentos, sobre o 4º mandamento, respeite o seu pai e a sua mãe. E disse também, que seja morto aquele que amaldiçoar seu pai ou sua mãe. Mas vocês ensinam que, se alguém tem alguma coisa que poderia ajudar os seus pais, mas ele diz, eu dediquei isto a Deus, então ele não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. E vocês fazem muitas coisas como essas. Essa questão de dedicar algo a Deus, no hebraico, é korban. Korban é fazer uma promessa para Deus. Por exemplo, um determinado valor. Fora daqueles dízimos das ofertas, uma oferta especial, korban. Eu prometi isso para Deus. E antes de entregar na igreja, surge uma necessidade específica, uma doença grave do pai ou da mãe. Vocês não ajudam os pais, nesse caso, porque dizem que prometeram isso para Deus. Uma promessa que Deus não pediu, mas tem ordem clara, cuide do seu pai e da sua mãe, e isso vocês desprezam. Então aqui está a hipocrisia de vocês. E aí, logo depois disso, Jesus, além de falar para eles, ele fala ao povo, a partir do versículo 14, do 14 ao 16, ele disse para todos, escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora entra numa pessoa, não faz mal, não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam, como às vezes Jesus dizia o ditado. Claro que os ouvidos servem para ouvir, então ouçam.
Não é o que vem de fora, o que você come, a forma como você come, não é o exterior que torna alguém impuro ritualmente. A impureza está no coração, né? Aí, depois disso, Jesus se afastou da multidão, a partir do versículo 17 até o 23. Ele entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com essa comparação. Aí Jesus reclama, vocês são que nem os outros, vocês não entendem? Não é o que entra na boca que suja alguém, mas o que sai da boca, né? O que vem do coração. Com isso, Jesus, tem uma observação de Marcos aí, com isso Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos, desde que não veneno, né? Não venenosos em quantia, mas todo tipo de mantimentos. Isso aí bate de frente com aqueles dizem, pode isso, não pode aquilo. As leis rituais do Antigo Testamento sobre isso aí eram sombras de Cristo. No Novo Testamento nós somos livres. E tudo que é recebido com ação de graças, né, com gratidão a Deus, pode ser ingerido. Mas aí Jesus continuou. O que sai da pessoa é que a faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar sem pensar nas consequências. Tantos exemplos de maldade, tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Na verdade, nós temos que reconhecer que a maldade é inata, ela está no nosso coração. O que Jesus está querendo dizer aqui também? Que Deus repreende o pecado, Ele está nos repreendendo, mas se nós reconhecemos isso, Ele também é gracioso, Ele está disposto a nos perdoar, porque Jesus foi o homem perfeito, que não cometeu esses pecados, não tinha maldade nenhuma e, além disso, pagou por nossas culpas, derramando o seu sangue na cruz. É uma chamada ao arrependimento, a nós confiarmos no perdão dos nossos pecados e aí vivermos como Deus quer. Não seguindo tradições humanas simplesmente por seguirmos, sobretudo aquelas tradições que achamos que nos tornam melhores diante de Deus. O que nos melhora é a fé, é o Espírito Santo que purifica nossos corações, né? É isso que nos melhora. É dentro do coração que as coisas têm que ser tratadas. Como conclusão desse nosso estudo de hoje, eu gostaria de fazer uma citação que eu ouvi certa vez um professor americano fazer. Ele disse assim, nós temos um ditado que diz assim, tradição é a fé viva dos mortos e tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Eu vou repetir, tradição é a fé viva dos mortos. Não que os mortos creiam em nosso lugar, no sentido de nós termos a mesma fé verdadeira em Jesus que eles tiveram. E tradicionalismo é a fé morta, é fazer as coisas simplesmente por fazer e por esse fazer achar que agrada a Deus, né? Por simplesmente fazer por tradição, porque alguém sempre fez assim. Nós temos que nos questionar. A nossa fé, ela deve ser viva, né? Que o nosso culto não seja hipócrita, mas de coração. Nossa adoração a Deus seja de coração. Amém. Vamos fazer uma pequena oração. Senhor nosso Deus, perdoa a nossa hipocrisia e perdoa-nos por amor de Jesus. E muito obrigado porque Jesus é a oferta sacrificial por nós na cruz. Em nome desse Cristo, perdoa-nos. Em nome desse Cristo, nós oramos. Amém. Desde já convido vocês até para outra oportunidade, nós estudarmos a partir do versículo 24 de Marcos 7. Não percam esses estudos. Então, até a próxima oportunidade.